Fala galera do nono ano, beleza? Professor Jonas aqui, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre os elementos químicos, né? E também sobre a sua representação, ou seja, como a gente identifica, consegue representar o elemento químico graficamente para facilitar a compreensão dele. Esse conteúdo vocês vão ver a página 54 e a gente fecha a nossa matéria do primeiro bimestre dentro desse tema aqui, beleza? Então, para começar, atualmente a gente conhece 118 elementos químicos, que alguns deles são naturais, mas também existem outros que são artificiais, tá? E o que é elemento químico por definição? A gente já falou isso anteriormente. É aquele que tem um número atômico de seus átomos iguais. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado átomo com um número atômico igual a 1, eu já sei que ele é o hidrogênio. Então, o número atômico de cada elemento químico é como se fosse a identidade dele. Por exemplo, um átomo com número atômico igual a 6 vai ser sempre o carbono. Com 8 vai ser sempre o oxigênio. Ou seja, o número atômico de cada elemento químico é como se fosse o número RG do RG dele. Então, é o que gera a identificação desse elemento químico. Tranquilo? Pessoal, graficamente, os elementos químicos são escritos com a letra inicial do seu nome em latim. Beleza? Por isso que quando a gente olha uma tabela periódica, a gente acha tão estranho. Então, não é o nome em português, é o nome em latim. Então, por exemplo, aqui o nome do hidrogênio, a gente usa a letra H. Se por um acaso a primeira letra tiver em mais de um elemento químico, então a gente repete a segunda letra, só que na forma minúscula. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Prata e ouro começa com a letra A. Beleza? Então a gente pega a letra seguinte, ó. A prata fica AG na tabela periódica e o ouro fica AU. E por aí vai. E notem que, continuando nosso raciocínio, o número atômico muda também o elemento químico a qual a gente está se referindo. Isso a gente já falou em aulas anteriores, mas vale a pena ressaltar isso daí. Tranquilo? E aí, galera, existem semelhanças entre os átomos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem átomos do mesmo elemento químico que podem ser diferentes, porque eles têm uma composição estrutural, o átomo é formado de uma maneira diferente. Por exemplo, o hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio ele tem três formas isotópicas, ou seja, é o mesmo átomo, é o hidrogênio, é o mesmo elemento químico que forma três elementos diferentes. Olha aqui, se a gente olhar, esse aqui, o hidrogênio, quando ele tem um próton e um elétron, ele forma uma substância, que está sendo mostrada aqui. Quando ele tem um próton, um elétron e um nêutron, ele forma outra substância, o deutério. E aqui a gente tem um outro exemplo, um próton, um elétron e dois nêutrons formando o trítio, ou seja, o hidrogênio, que é um átomo de um mesmo tipo, a gente só está falando do átomo do hidrogênio, ele pode formar três elementos químicos diferentes. Quando isso acontece, a gente diz que esse átomo são isótopos, ou seja, ó, eles têm a mesma quantidade de prótons, ou seja, o número atômico é igual, porém eles têm massas diferentes, ou seja, que cada um tem um próton, então é hidrogênio. Todo mundo que tem um próton é hidrogênio, tá vendo? A gente falou antes que o próton é como se fosse a identidade. Só que se você somar a massa, vai dar diferente, ó, um próton e um elétron. Aqui tem um próton, um elétron e um nêutron, então já dá uma diferença. E aqui tem um próton, um elétron e dois nêutrons. Então notem que eles são iguais no número de prótons, ou seja, no número atômico, mas a massa, que é a soma total dos componentes do átomo, é diferente. Então a gente diz que eles são isótopos. Tranquilo, pessoal? Galera, os átomos também, eles podem ter outros tipos de diferença. A gente pode ter também átomos que, além de isótopos, são isóbaros ou isótonos. O que é isso? Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, elementos químicos diferentes, portanto, com diferentes números atômicos. Beleza? No entanto, com o mesmo número de massa, ou seja, o número atômico, o número de prótons é diferente, mas quando você somar tudo, a massa vai ser igual.
beleza? E os isótonos, aqui, isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam um número atômico e de massa diferente, mas têm a mesma quantidade de nêutrons, ou seja, o número de prótons dele é diferente, a soma total é diferente, só o que é igual é o número de nêutrons, beleza? Isso é só a nível de nomenclatura, galera, só para a gente saber como eles são classificados de acordo com o nome. Então tudo isso está relacionado à soma total de prótons, nêutrons e elétrons, ou a quantidade de nêutrons, ou a quantidade de elétrons, e por aí vai. Tranquilo? Como é que a gente faz? Ó? Como a gente encontra a quantidade de nêutrons de um elemento químico? A gente pode encontrar o seguinte, ó, a massa total, que é representada pela letra A, é igual a prótons mais nêutrons. Então se eu quiser descobrir o número de nêutrons, é só diminuir a massa pelo total de prótons. O que sobrar, eu tenho o valor dos nêutrons. Então, por aí, a gente consegue achar o valor dos nêutrons. A gente falou isso na aula ao vivo, mas vale a pena relembrar. Tranquilo? Pessoal, a gente já tocou nesse assunto algumas vezes. O átomo ele tem uma tendência de querer se ligar a outros. E para ele conseguir se ligar a outro átomo, ele precisa ganhar ou perder elétrons. Quando ele ganha ou perde elétrons, ou seja, ele tem uma carga, ele recebe uma carga ou perde carga, quando ele fica carregado, ele passa a se chamar íon. Então, todo átomo com carga, pode ser positiva ou negativa, ele já é considerado um íon. Quando ele deixa de ser um átomo neutro, ele já é chamado de íon. Beleza? O íon positivo, ou seja, aquele que perdeu elétrons, é chamado de cátion. E o íon negativo, aquele que ganhou elétrons, é chamado de ânion. De novo, a gente está falando somente de nomenclatura. Beleza, galera? Aqui está mostrando isso aqui, ó. Perdeu um elétron, ou seja, ficou positivo, é chamado de cátion. Esse cara aqui, ó, ganhou um elétron, ou seja, ficou negativo, é chamado de ânion. E geralmente isso fica representado aqui também, ó, do lado do nomezinho, do símbolo do elemento químico. Tranquilo, pessoal? Seguindo. Pessoal, a gente tem um mecanismo muito importante de estudo também, que é a tabela periódica. Como funciona a tabela periódica? As linhas horizontais, ou seja, as linhas deitadas, são chamadas de períodos, as colunas verticais são chamadas de grupos. Os períodos, ou seja, as linhas horizontais, estão organizadas de acordo com o número de camadas energéticas, ou seja, a gente começa com um que só tem uma camada energética, um elétron na última camada. E aí por aí vai. Quando tem dois, a gente vai aumentando. Então a gente começa com um e vai aumentando a numeração da esquerda para a direita. A gente começa sempre com o hidrogênio que tem só um elétron e vai aumentando. E a gente tem esses grupos aqui, ó. Alcalinos tem um elétron, alcalino-terrosos tem 2 elétrons, grupo do bório 3 elétrons e por aí vai. Aqui vocês podem ver isso, ó. O hidrogênio tem só um elétron, então ele fica aqui na extrema esquerda. Então, à medida que a gente vai andando para lá, a gente tem um aumento no número de elétrons desses elementos químicos. Os grupos dos elementos químicos são metais, não metais ou ametais, gases nobres e hidrogênio. As características são bem simples, né? Aqui os metais, a gente já sabe que são aqueles que são bons condutores de eletricidade, são dúcteis e maleáveis, que a gente pode transformar em fios. Os não metais são substâncias que têm aparência opaca e não servem para conduzir calor e eletricidade, tá? Os gases nobres são aqueles gases que são encontrados isolados na natureza numa quantidade baixíssima, como o xenônio, o gás hélio, o neônio, que faz as lâmpadas de neon, e o hidrogênio, que fica isoladão aqui, ó. Ele tem uma família só para ele, porque ele é um único elemento que tem as suas propriedades semelhantes somente a ele. Ninguém tem características parecidas com ele, então ele fica isoladão. Todo mundo que está de azul tem semelhança entre si. Todo mundo que está de amarelo tem semelhança entre si. Todo mundo que está de verde tem semelhança entre si. E o hidrogênio, como não parece com ninguém, ele fica sozinho na dele. Tem até aquela piada, né? Qual é a semelhança entre o Batman e o hidrogênio? Que nenhum dos dois tem família. Beleza, galera? E aqui, pessoal, o que significa cada número, cada símbolo daquele na tabela periódica. Algumas são mais completas, como essa daqui, tá?
e outras têm um mostruário mais simples. Esse número que fica em cima é um número atômico, ou seja, o número de prótons. O símbolo do elemento químico é a letra, que como a gente falou já da nomenclatura. O nome vem escrito logo abaixo, e aqui o peso atômico ou a massa atômica, que é a soma de tudo que tem dentro dele, naquela configuração de prótons, nêutrons e elétrons. Algumas tabelas periódicas que são mais completas já vem até com a distribuição eletrônica. Eu recomendo até que vocês encontrem uma assim que vai facilitar a vida de vocês. Então aqui a gente tem o número atômico também, o símbolo, né, o nome e a massa atômica. Tranquilo, galera? Pessoal, a gente termina a nossa unidade. Eu peço a vocês que tentem realizar o máximo de atividade que vocês puderem da apostila de vocês, tentem fazer tudo, façam tudo, aquilo que vocês não conseguirem fazer. Eu vou estar enviando o gabarito e fiquem à vontade para sempre mandar mensagem para tirar as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Vamos fechar esse livro, deixar tudo organizadinho. Um beijão e fiquem bem.